Shalom. Só o pessoal que estiver vivo. Shalom. Amém. Já expliquei uma vez, vou explicar de novo. Shalom significa um estado permanente de vitória. Ok? Então, está tendo guerra, mas você tem shalom, porque o tempo todo você está em vitória. Cumprimente o vitorioso que está do seu lado. Isso. Hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. A palavra de hoje, ela é mais um ensino profético. Eu quero mostrar hoje para vocês porque muitas vezes vivemos em ciclos e não aprendemos com esses ciclos. Então, o Senhor muitas vezes permite passarmos por alguns círculos ou ciclos, porque Ele quer tratar algo em nossas vidas. Mas, muitas vezes nós queremos mudanças, e o Senhor não permite essas mudanças, porque Ele quer primeiro que assumamos uma posição de autoridade no lugar em que estamos. Ok? Para isso, eu quero deixar hoje para os irmãos o texto de Gênesis capítulo 26. Então deixe aberta a sua Bíblia no capítulo 26. E nós vamos percorrer hoje dentro da história. E no decorrer da mensagem, nós vamos liberar palavras sobre a sua vida, mostrar onde você está e onde você vai ser vitorioso. Amém? Então, cumprimente o seu irmão, diga: meu irmão, pelo amor de Deus, não durma. Amém. Então, deixar aberto aí? Então, vamos ver. Gênesis 26, verso 1 em diante. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar, para que os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava.
enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Diga, ele terminou a primeira parte. Eu fiz questão de ler esse texto até aqui, para que você entenda alguns detalhes durante a mensagem. Primeiramente, houve uma fome na terra, a mesma guerra que o pai dele enfrentou, ou seja, o mesmo problema que Abraão enfrentou no passado, agora o seu filho estava enfrentando. Aqui nós começamos a ver um ataque de maldição hereditária. Observe isso. Abraão, mesmo obedecendo à voz do Senhor, ele vinha de uma família idólatra. Ele tinha uma raiz da idolatria. Embora ele estivesse salvo, embora ele fosse agora próspero, ele passou por um problema muito sério, um problema financeiro. E hoje nós vamos desligar isso, nós vamos começar a trabalhar isso. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque a Copa, Deus já mostrou que vai trazer um grande problema para o Brasil. A inflação está sendo mantida, segurada e escondida do povo, porque eles querem, primeiro, receber os votos, para depois explodir o problema em 2015. Os cientistas políticos já falaram isso, mas antes dos cientistas políticos falarem isso, nós recebemos uma profecia do Chile, onde um grande juízo de Deus virá sobre o Brasil. Então eu estou te vacinando a respeito dessa profecia. Eu vou mostrar depois, ao longo dessa semana, devagarzinho, essa profecia. Esse profeta que recebeu essa profecia no Chile foi o mesmo profeta que em 2010 falou que haveria um grande terremoto no Chile, e os pastores não acreditaram. Ele levou a igreja para a oração. Quando hoje a Carol faz, no primeiro momento, uma oração pelo Brasil, pela Copa, ali já é um sentimento que o Senhor está colocando no coração da igreja para preservação. Vai haver, irmãos, coisas terríveis. E a primeira tendência nossa é querer ir para o Egito. Assim como Abraão foi, Isaque também foi tentado a ir para o Egito. O Egito fala de muitas coisas. Por exemplo, começar a trapacear. Eu estou dizendo, vai ter inflação. Eu recomendo um conselho que eu recebi. Não coloque dinheiro na poupança depois das eleições. Estou falando o que muita gente milionária está fazendo lá em São Paulo agora e em Campo Grande. Nós tivemos uma reunião com os empresários e eles vão retirar o dinheiro da poupança. Já estão, você que pode investir em imóveis, invista, porque há uma suspeita nos ares de ter o mesmo problema de Collor. Ok? Muita gente no período do Collor se suicidou. Veja, o problema que teve em Abraão, em Collor de Mello, agora nós podemos ter. Entendeu, Ailson? O dinheirão todo que você está pegando agora, meu irmão, guarda. Entendeu? Segura. Então, o mesmo problema de Abraão veio para Isaque. E a tendência é ir para o Egito. Ele foi, se apresentou a Abimeleque.
Primeiro ele vai para uma cidade chamada Gerar. Não sei como é que está na sua Bíblia. A palavra é Gerar. Gerar significa tanto alojamento ou alojamento circuncidado, ou uma grande circunferência, onde, eu vou ter que dar uma voltinha aqui para os irmãos verem, a pessoa anda em círculos ou ciclos, ela se repete os ciclos, os problemas se repetem, ele vai rodando e ele vai cansando. A tendência, por exemplo, se a gente começar a fazer uma caminhada nesse lugar que o seu Pedro todo dia de manhã está fazendo corrida, a andada dele aqui, né, seu Pedro? Todo dia ele faz uma volta nesse quadrado aqui do metrô, vai lá, anda lá. No primeiro dia que a pessoa faz, ela faz de boa, acha até longe. Terceiro, quarto. Depois de 10, 15 vezes, ele já acha o negócio meio enfadonho. Não é verdade? Por isso que o maratonista ele vai procurando outros lugares para fazer os circuitos, porque ele cansa, a mesmice cansa. Quem tem passado por ciclos na sua vida, coisas, você tem começado coisas e essas coisas têm se repetido na sua vida e você chega num momento, eu quero mudar, eu quero sumir, não é? E muitas vezes esse desejo de sumir gera um grande problema, porque a pessoa quer ir para o Egito. Egito fala do mundo, da facilidade que o mundo dá. Só que o Senhor quer nos ensinar algo. Ele quer nos ensinar a passar pelos ciclos, essa caminhada em círculo. Ele quer nos ensinar algumas coisas. Primeiro, ele quer tratar em nós aquilo que os nossos antepassados erraram. Aquilo que esteve preso na vida dos nossos antepassados, ele agora quer resolver nas nossas vidas. Então vamos lá. Ele disse: fica na terra que eu te disser. Senhor, mas não quero ficar nessa terra. Isso aqui é pequeno. Irmãos, em matéria de lugar, ele escolheu o pior lugar. Deus levou ele para o pior lugar. Um lugar que era uma circunferência, onde era a mesmice dia após dia. Mas escuta isso: habita nela e eu serei contigo, mas não vá para o Egito. Deus muitas vezes, às vezes a gente está lutando pensando que o negócio é com o demônio. Não, meu querido, é Deus que te levou para esse lugar que Ele quer te tratar. Deus precisa tratar alguma coisinha de orgulho, Ele quer tratar uma coisinha de independência na sua vida, Ele quer tratar algumas coisinhas de rebelião, de desobediência à palavra. Irmão, mas eu não sei ler muito bem a Bíblia. Escuta isso aqui. Abraão obedeceu a minha palavra, verso 5, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ué, irmão, mas a lei não foi dada lá por Moisés? Que lei é essa que Abraão está vivendo? Que preceito é esse que Abraão está vivendo? Se a lei não tinha sido redigida, que lei é essa? Que estatuto é esse? Que mandamento é esse? Fala para o seu irmão: é a lei do Espírito. É a lei do Espírito de vida. Queridos, eu preciso da Bíblia, eu preciso estudar a palavra, até porque há um código de prosperidade para aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite. Mas o Espírito Santo, ele tem falado ao seu coração, ele já disse coisas para você que você precisa obedecer. Ele já disse algo a respeito de alguma coisa que você anda fazendo errado e você continua persistindo nisso. São coisas que não estão na Bíblia, são coisas que são lei do Espírito.
Você vê que não sai um glória a Deus? Né? É difícil mesmo. Mas olha o que ele diz. Aqui ele muda uma coisa que ele disse para Abraão. Olha o que ele diz. Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Conta as estrelas, conta os grãos de areia que tem na terra. Assim será a sua descendência. Lembra dessa profecia que Deus falou com Abraão? Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como os grãos de areia na praia do mar. Então, quando ele está falando para Abraão, ele usa as estrelas, mas ele fala de grão de areia. Agora, aonde Isaac estava, Deus usa o mesmo argumento das estrelas do céu, só que agora ele está falando de terras. Para Abraão ele está falando de geração, mas para o irmão Isaac ele está falando possessão de terra. Ele está falando de bênção espiritual, mas ele também está falando de bênção material. Você podia dar um glória mais alto, porque isso tem a ver com a sua vida nessa hora, entendeu? Amém? Você podia dar um glorinha mais forte para segurar, amarrar esse negócio. Pois bem, então Isaac ficou em Gerar, vivendo uma vida de círculos e ciclos. Só que ele comete o mesmo pecado que o pai dele cometeu. Qual foi o pecado que Abraão cometeu? Ele chega na cidade e fala: Sara era muito bonita, tinha 70 anos, mas tinha corpinho de 20. Tá? Era top. Irmã Sara arrebentava. O que ele fala para ela? É o seguinte, irmã, nós vamos chegar lá, você vai falar o seguinte: eu sou irmã dele, eu vou falar que você é minha irmã, senão esses caras vão me matar, porque tu é muito bonita, e as mulheres daqui não chegam nem aos teus pés. Encheu a bola dela num lance, mas ela foi ferida com rejeição. Quando um marido abandona a mulher com palavras, ela fica desprotegida. Aqui fica uma dica para os maridos: nós somos responsáveis por cobrir as nossas esposas, decretar nos ares: ela é minha mulher, eu não abro mão dela, eu não te solto enquanto tu não me largares. Entendeu? Segura na mão dela e vai, meu irmão. Entendeu? Não larga ela não, segura ela. Esse pecado é o pecado da rejeição. A irmã Sara foi ferida com rejeição. E agora ele faz a mesma coisa com a irmã Rebeca. Perguntando os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. A mesma coisa que o pai dele fez, ele faz. Veja, pecados são cíclicos. Aquilo que aconteceu no pai, se eu não trato, eu posso repeti-lo. Nós chamamos isso de raiz de iniquidade. A raiz de iniquidade, ela tem um problema, porque ela tanto interfere no espiritual, quanto interfere no material. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Mas aí o irmão Isaac não ficou quieto. Como é que está na sua Bíblia aí? No verso 8, ele acariciava. A palavra é tsahak, diga tsahak. Ele brincava com ela. Entendeu? Estava dando uns amassos na irmã Rebeca. Estava pegando firme mesmo ali. O cara, rapaz, não é irmã dele nunca, nem aqui nem lá embaixo. Isso é a mulher dele. O tipo de pegada era a pegada que o marido pega com a esposa, entendeu? Estava lá no cantinho do muro,
E o rei viu pela janela. Entendeu? O rei viu a parada toda. Mas o marido pode fazer isso, amém? Só não pode fazer quem está namorando. Os pais podem dizer glória a Deus? Amém? Isso aí. Quando casar, meu irmão, aí você pode namorar. O problema é que o pessoal namora antes de casar. E quando casa, não quero mais não. Namorou tanto quando estava no namoro. Quando casou, eu casei com a irmã Lúcia. A gente namorava, sabe como? Pegando na mão. Era o máximo que a igreja lá permitia. Não é verdade? Mas a gente está fazendo 26 anos de casado e a gente namora até hoje. Ela ficou vermelha, mas é isso mesmo. E pior que está gravado. Isso vai ser vendido para todo o Brasil. Não é só aqui. Mas veja só. Mas isso não tem problema. O problema é que as pessoas fazem coisas antes e depois o amor se perde. Aí começa a maltratar, menosprezar, entendeu? Um monte de coisa vai acontecendo. Ela era muito formosa. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaac acariciava sua esposa. Então ele toma, todo o cuidado, ficou chateado com o irmão Isaac. E Abimeleque: que é isso que fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós delito. Irmãos, escuta isso aqui. Até o ímpio sabe que a prostituição, que o adultério abre portas de maldição. A cidade toda seria amaldiçoada por conta desse pecado. Você sabia que algumas religiões religiões que não creem em Deus, mas creem em princípios, eles sabem que o pecado da prostituição e do adultério fere as finanças. Eles não estavam preocupados com Deus, não, gente. Eles estavam preocupados com o dinheiro, porque eles sabem que esse tipo de pecado, ele é um destruidor de finanças. Hoje nós vamos limpar o DNA da nossa família e tirar toda a prostituição e adultério do nosso DNA, para que possamos começar a prosperar nessa terra. No lugar onde você está, no concurso público que você passou, o Senhor quer te prosperar. Agora eu quero dar uma dica para você a partir de hoje. Economize. Economize. Ok? De vez em comprar 20 sapatos, compre 2. De vez em comprar 10 calças, compre uma. Ok? Vai devagar. Vai comprar 18 batom, não compra 18 batom. Compra esse novo que saiu agora, cor de pele, está na moda. Eu vi até no Facebook esses dias, né? Cremosinho. Está na moda, compre. Não dei não. Não. Pode deixar, irmã, que eu vou comprar. Aquele negócio que você recebeu hoje, fica para você. Pronto. Tá bem? Já. Não, o Espírito Santo que falou. A senhora só foi o jumento. Ora, tendo Isaac permanecido. Não, já li isso aqui. Então, olha só. Os filisteus, quem são os filisteus? Quem são os filisteus? Os filisteus são os palestinos de hoje. Filístia, Peleste, são os palestinos de hoje, estão até hoje lá, tumultuando com Israel. Agora escuta isso.
Eles, no começo, ficaram amigos. Deus pode usar o teu inimigo para te abençoar. Entendeu? Deus pode usar pessoas que você não dá nada por elas. Pode usar o ímpio para te abençoar. Como usou os filisteus aqui para abençoar o irmão Isaque. Ele ficou na terra. E o que acontece? Depois que ele resolve o problema de dar a cobertura para a esposa, ele volta para a cobertura para a esposa, começa a cuidar dela. Olha o que acontece. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então nós temos alguns tipos de sementes. Querido, se você plantou abacaxi, só vai sair abacaxi. Ok? Se você semear, por exemplo, o meu amigo agora lá do Rio de Janeiro, ele semeou 3 carros. Ele deu um primeiro carro, um Audi. Recebeu uma X-Terra. Ele semeou a X-Terra, ganhou um Cerato. Semeou o Cerato, agora ele ganhou uma Range Rover Evoque, Jonathan? Evoque 2014, 0. Deram para ele. Ou seja, se ele semeia carro, ele colheu carro. Está entendendo? E ele semeia em quem? No reino. No reino. Agora, também você pode semear na terra como? Na viúva, no órfão, no necessitado. Daqui a pouco a profeta Lúcia vai falar sobre isso. Alguma coisa que nós vamos trabalhar, ela vai explicar para os irmãos como nós vamos tocar com compaixão. Porque esse ministério é um ministério de compaixão. Nós precisamos aprender a tocar os necessitados. Porque no grande dia, nós seremos julgados pelo que fizemos. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu tive fome, você me deu comida. Quando eu estive preso, você me visitou. Senhor, quando foi que eu fiz isso? Mesmo que eu não estou lembrado. Quando você fez isso a um dos meus pequeninos. Amém? Então, tem a semente que você planta no reino. Tem a semente que você planta na terra, no seu vizinho. Eu disse para os irmãos, uma certa feita, o filho estava brigado com o pai há 17 anos. E ele pediu para ser ministrado por mim, eu ministrei ele. Eu falei, agora você vai lá no Tocantins levar uma oferta para o seu pai. Eu falei, você está doido? Estou querendo matar ele. Eu falei, pois é, por isso você não prospera. E ele tinha uma lojinha, não sei de quê. E ele foi, levou a oferta lá no pai dele. Pediu perdão, o pai dele nem entendeu nada. Não, está perdoado. Então, o pai dele rico, fazendeirão, cheio de fazenda. E ele com dívida. Mas ele foi lá, honrou o pai dele, voltou. No outro mês, ele comprou a casa dele num condomínio, muito bonito. E abriu a segunda empresa. Honra. Então você tem que aprender a honrar o Senhor e também honrar pessoas de autoridade. Seu pai, sua mãe. Pessoas que cuidaram de você, você não teve pai, pessoas que cuidaram de você, tem que honrar. Toque suavemente no ombro do seu irmão, diga, meu irmão, eu sei que está difícil, mas aguenta mais um pouco. O que eu estou profetizando, meu querido, é que se você começar a semear, a partir de agora, a sua semente dará 100 por 1. Escuta isso. Enriqueceu o homem
e prosperou e ficou riquíssimo. Tem gente que diz, não, mas Jesus era pobre. Aonde você viu isso na Bíblia? Ele nasceu numa manjedoura, porque quem nasce na manjedoura é ovelha. Entendeu? Ele precisou nascer numa manjedoura porque ele era ovelha. Mas, algum tempo depois, o que ele recebeu? Nas mãos, ouro, incenso e mirra. Sem falar que o pai dele é só o criador de todo o universo. Ele é o dono da prata e do ouro. Jesus alugava barco. Tinha mulheres que andavam com ele, que eram mulheres ricas, que sustentavam o ministério. Está lá em Lucas 8. Tinha as mulheres ricas. Não eram os homens que sustentavam, eram as mulheres ricas. As mulheres perderam a oportunidade de dar uma glória a Deus aí, mas eu vou repetir de novo. As mulheres ricas semeavam no Senhor Jesus. Estão entendendo, irmão? Fica atento. Eu estou profetizando. Não perde o... Deus quer dar uma capacidade criativa agora para os irmãos. Alguns irmãos aqui estão tendo já experiências criativas e estão sendo abençoados com essa experiência criativa. Você tem um dom criativo. Você tem um dom criativo. E você tem que ser um missionário aonde você está. Você sabe fazer uma coisa simples, mas se aperfeiçoe naquilo, porque talvez ninguém consiga fazer aquilo que você faz. Deixa eu só te falar uma coisa. Quem lembra da história de Eliseu orando por aquela mulher que ia ser presa e tinha os filhos que iam ser levados como escravo por causa da dívida que ela tinha? E Eliseu entra na casa dela e falou: o que você tem aí? Eu só tenho uma botija de azeite. Então você vai fazer o seguinte: você vai nos seus vizinhos, pega o tanto de vasilha que você puder emprestada, entra na tua casa, fecha a porta e comece a encher as botijas todinha. O azeite vai se multiplicar. Depois vende, paga a tua dívida e viva com o que sobrou. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não mandou ela dar azeite para ninguém. Deus mandou ela negociar o azeite, vender o azeite. Você tem dons aí que você tem que preservar esses dons e ganhar dinheiro com esses dons. Não é pecado ganhar dinheiro, irmão. Entendeu? Mas você tem que fazer alguma coisa. Foi ensinado por muitos anos que os irmãos têm que ser quebrado, lascado. Não. O Senhor quer o seu povo próspero. Como é que nós vamos manifestar o reino nos lugares? Nós temos aqui essa equipe que veio aqui de Cidade Ocidental. Eles tocam missionários lá nas tribos indígenas lá, não é isso? Nós temos um irmão em campo avançado lá. De vez em quando eles mandam ofertas para aquele povo, para aquele rapaz, que é um pastor, né? Ele vai comer o quê? Folha? Precisa de dinheiro. Então, as viagens que a gente faz por aí, a gente capacita o povo, ensina o povo, a gente usa recursos. A igreja aqui ainda não tem recursos para isso. A gente toca o aluguel e mais algumas coisas, mas nós queremos entrar em áreas aqui e tocar pessoas, porque, veja, a minha oração só tem autoridade quando eu sou um adorador, sou um intercessor e eu faço com paixão. São 3 pilares para a guerra espiritual. Eu preciso ter uma vida de adoração, uma vida de intercessão, mas eu também tenho que
ter compaixão. Não é fazer caridade, porque caridade, eu não preciso ter uma vida de intercessão, nem uma vida de adoração. É caridade. Aí é religiosidade. E isso não tem efeito no reino espiritual. O que tem efeito no reino espiritual é a intercessão, a adoração e a compaixão. Aí nós temos uma autoridade muito grande para prosperar, para avançar e conquistar. Você quer isso? Dê um glória a Deus. Outra coisa, depois que eles começaram a prosperar, olha o que a Bíblia diz no verso 13: enriqueceu-se o homem. Aonde que ele enriqueceu? No lugar que ele andava em círculo, no lugar que ele queria fugir. Queridos, não fuja, não fuja. Deus está tratando com você. Ele quer expor nesse período pecados dos seus antepassados para você confessar, para você se arrepender, para você se limpar disso. Por que eu não prospero? Por que eu não avanço? O Senhor está permitindo você passar isso. É o Senhor mesmo. Você está passando por essa prova porque Ele quer provar você. Esse orgulhozinho escondido que você não mostra para ninguém, mas que você é orgulhoso, Ele quer tratar isso, gerando em você dependência, porque foi isso que aconteceu com o irmão Isaac. Quando ele fica nesse lugar aqui, olhando com olhos naturais, ele não prosperaria, ele se tornou o cara mais rico do lugar. Vou repetir: você está num lugar onde o Senhor quer te tratar para você ser o mais rico do lugar. Só 18 entenderam, vou repetir. O Senhor quer tornar você o mais rico daquele lugar. Acorda, irmão. Aí vem o ataque para a pessoa não estudar. A pessoa fica preguiçosa, porque é o espírito de miséria que já está atingindo ele, para que ele não estudando, ele não se capacita. Tem um senhor lá em São José dos Campos, ele dormia em uma praça pública e ele tomava banho e bebia água onde era colocado os cavalos para beber água lá. Estão entendendo? Eu e a Lúcia já fomos lá na casa dele. Ele fez um churrasco de camarão para a gente, mas camarão grande. Não é camarão pequenininho, esses filhotinhos, não. É coisa grande. Entendeu? O homem tem mais de 10 quartos na casa dele. Esse homem morava na praça. Bebia a água que os cavalos bebiam. Tomava banho no mesmo coxo dos cavalos. Ele não teve condição de estudar mais, mas ele fez algo. Quando ele se converteu, ele fez um jardim, e ele orava nesse jardim todo dia. Eu esqueci de um detalhe: quase todo dia, não todo dia, ele comia pão com sardinha. Então ele abria aquela sardinha, no dia que tinha sardinha, ele levantava aquela sardinha e ele agradecia o Senhor por aquela sardinha. E ele demorava tempos agradecendo: Senhor, muito obrigado por essa sardinhazinha, por esse pãozinho duro. E até hoje ele é muito grato na comida. Mas ele começou, mesmo lá no mundo, ele começou a dividir o pãozinho que ele tinha e a sardinhazinha que ele tinha com outros. E ele foi sendo tão abençoado que ele era vidraceiro, começou a ser vidraceiro. Hoje, tendo no máximo a 4ª série, porque ele já se converteu muito velho, então, mas porque ele ora muito. Todo dia ele acorda às 5 horas da manhã e desce para o jardim que ele fez na casa dele, cheio de frutas, de árvores. Todo dia ele adora o Senhor. Ele hoje dá curso de capacitação para engenheiro. Tem prédio em São Paulo, nos Estados Unidos, que eles erraram o projeto e os vidros não encaixam. Então, uma consultoria dele é R$200 mil para resolver o problema do prédio.
entendeu? Uma consultoria. E reúne, os caras pagam avião para ele, passagem de avião, hotel, para ele resolver lá, no olhômetro, como é que vai botar o vidro. Em prédio, para o vidro não quebrar com o vento, na colocação. Nunca estudou. Mas de tanto mergulhar no Senhor e na dependência do Senhor, o Senhor capacitou ele com alguma coisa. Hoje ele é um homem que semeia, que toca um monte de gente no Brasil. Ele tanto toca igrejas, quanto pessoas no Brasil. E ele só vai onde tem gente pobre, onde tem gente necessitada. Os irmãos estão entendendo? Ele não mudou, continua sendo um homem simples, chinela de dedo, né, Lúcia? Muito simples, roupa muito simples, mas ele mudou o coração. Cada dia continua um homem mais humilde e mais rico. Mais humilde e mais rico. Talvez eu não esteja ainda enriquecendo, porque se eu ficar rico eu começo a pisar pessoas e humilhar pessoas. Porque o grande problema do dinheiro é que as pessoas acabam se tornando feiticeiros, controlando, manipulando e menosprezando as pessoas. Eu profetizo que você vai ser rico e você vai ser humilde. Amém? Em nome de Jesus. Pois bem, depois que ele prosperou, verso 16, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ou seja, quando ele chegou puxando a cachorrinha. Deus o abençoou de tal forma que agora ele era mais poderoso do que a cidade toda. Então escuta isso. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Ou seja, ele estava aqui em cima, Deus levou ele para mais para baixo. Quando a gente pensa que o negócio está ficando bom, Deus dá uma complicada. Já notou? Você recebe uma profecia: irmão, esse mês você vai prosperar, você vai avançar e tal, e você recebe essa, você fica tão alegre. Aí a coisa complica. Já notou? Já observou que o negócio deu uma complicada? Deu uma apertada? E você não sabe o que foi? É o Senhor te levando para o vale. Porque Ele quer tratar outras coisas com você. O que Ele faz no vale? Tomou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão. Ou seja, ele agora volta para os mesmos poços que o pai dele abriu, que o povo tinha enterrado. Ele vai desentulhar. Sabe por quê? Tem riquezas na sua família. Tem as maldições, os pecados que a sua família cometeu, mas tem coisas tremendas que a sua família fez também. Tem gente na sua família que sustentou missionários no passado, talvez você nem saiba disso, mas está uma bênção ali. Quando você começa a desentulhar esse poço, as bênçãos aparecem. Ou seja, não tem só coisa ruim na tua família. E aí entra uma questão de honra. Honra. Honrar é uma coisa que o Brasil não tem. O Brasil não sabe honrar. O Brasil não sabe ser grato. O Brasil é um país que não tem gratidão. E lhe deu nomes, os mesmos que o seu pai tinha posto, verso 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Ou seja, ele não somente cavou os poços do pai dele, mas ele também resolveu cavar poços. Cavar poços envolve numa questão muito interessante, aprofundamento. Eu começo a procurar coisas na minha vida. Eu começo a retirar coisas da minha vida
situações, coisinhas erradas que eu ando fazendo, eu começo a retirar isso, e aí começam a fluir águas vivas. Lembra de João capítulo 4? Águas vivas fluirão. Por que não há transformação ainda nas nossas vidas, no nosso lar? Porque as águas não estão fluindo. As águas precisam fluir. Então, ele começou a cavar os seus próprios poços e nasceram águas nascentes. Sabe o que é água nascente? É uma água que brota e pula para cima. Quem já viu isso? 8 pessoas já viram. Que bom, não é? Então, mas os pastores de Gerar, lembra dos amigos? Agora viraram inimigos. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Ezeque significa, não sei se você está acompanhando aí, Ezeque significa contenda. Toda vez, escuta, toda vez que você começar a buscar algo no Senhor, vai vir gente para te roubar. Vai se levantar gente para te paralisar. Aí entra uma questão: não se decepcione, porque se Deus te deu, Ele vai continuar te dando. Aí ele foi, então cavaram outro poço e também contenderam por causa do mesmo poço. Por isso recebeu o nome de Sitna. É isso que está na sua Bíblia? Sitna significa briga. Primeiro eles fazem a contenda, depois a briga já fica mais intensa. Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote. Fala para o seu irmão: lugares amplos, ruas largas. Às vezes você está brigando pela primeira bênção e você logo perde. Gente se levanta contra você para te roubar. Continua, cava mais outro. Porque o que Deus está te fazendo? Deus está mudando você de lugar, porque Ele quer te dar um lugar espaçoso e largo. Você está entendendo? Aí a gente fica oprimido. Não vou mais mexer com negócio de crente, mas não. Eu vou sair da igreja, que agora estou sofrendo demais. Continua cavando poço. Continua cavando poço. Continua cavando poço, que o Senhor vai te levar para um lugar espaçoso, para Reobote. Também significa ruas largas. Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. E aí ele vai para um lugar chamado Berseba. Berseba significa o poço dos 7 juramentos. Na mesma noite apareceu o Senhor e ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei. Vem cá, ele já não estava sendo abençoado? Meu irmão, Deus não se cansa de abençoar. Por isso, eu quero te ensinar uma coisa aqui, a partir de hoje. Toda vez que eu parar, escute essa palavra, parar é uma maldição. Você sabia disso? Não pare nunca. Toda vez que eu paro, eu começo a entrar debaixo de maldição. Por que eu dou trabalho para minha mãe? Está lá cuidando de um monte de menino lá agora. Porque o dia que ela parar de trabalhar, ela morre. O dia que você parar de trabalhar, você morre. Irmã Inês fica fazendo crochê, ponto cruz, bordado, não sei de quê. Não para. Por que não para? E cuidando de menino. Não para, minha irmã. Não pode parar. Vamos lá. Multiplicarei, queridos. Nós não podemos parar de multiplicar. Multiplicação é uma bênção que Deus disse para o irmão Adão: crescei-vos e multiplicai-vos. Nós estamos hoje nesse lugar pequeno,
O Senhor não quer que a gente fique estagnado. Daqui uns dias, o Ricardo já está orando. O Ricardo é o meu vigia. Ele já está procurando lugar onde que vai ter um lugar maior para a gente ficar. E depois desse lugar, vamos para outro. Vamos para outro. Porque a tendência é multiplicação. Crente tem que multiplicar. Fala para ele, crente tem que multiplicar. Nós temos que multiplicar, irmãos. Eu não posso parar. E aqui eu quero orar para o pessoal que ainda não casou. Posso ouvir um glória a Deus? Ah, rapaz, glória a Deus foi até forte, hein? Hã? Porque eu preciso casar para multiplicar. Só os de 25 anos para cima, tá? Os de 25 para baixo não. Espera. Tá a esperança para a senhora aí, irmã Inês. A irmã Inês quer multiplicar, meu irmão. Entendeu? Vamos multiplicar, meu irmão. Vamos lá. Agora escute isso. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Você sabia que todas as bênçãos que nós temos direito, elas estão dentro de Abraão? Em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Abraão herdou. Por causa de Cristo, nos tornamos herdeiros disso. Então você tem um DNA de próspero. Cumprimente o irmão que tem um DNA de próspero aí do seu lado. Queridos, eu quero te ensinar uma coisa. Nós temos que lutar contra a pobreza. Nós temos que fazer guerra contra a pobreza. Ó, tem uma empresinha saindo lá do Tocantins. Entendeu? Em nome de Jesus. Nós já estamos agora preparando a equipe de professores para adolescentes. Irmã Renata, irmão Alex, irmã Carol e a irmã Andréia, que mora lá ela vai vir lá da onde? Como é que é o nome daquele lugar? Lá de Império dos Nobres, lá, meu irmão, onde o vento faz a curva. E já temos pessoal que está vindo da cidade ocidental para também trabalhar, tocar. Eles estão se doando aqui, não é isso? Para tocar pessoas aqui. Essa turma é tudo guerreiro. Essa turma da ocidental, isso aí não tem medo de trabalhar, não. Tudo é guerreiro. O mais besta deles voa. Pezinho de fogo, exatamente. Agora escute isso. Depois que você ouvir a palavra do Senhor, você faça que nem o irmão Isaac fez. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali outro poço. Irmãos, quando se fala de água, se fala de prosperidade. Quando Jesus diz que rios de águas vivas fluiriam do seu interior, ele não está falando só de salvação, não. Porque só prospera onde tem água. A cidade só... Eu e a Lúcia fomos para uma cidade chamada... Oh, meu Deus, como é que era o nome daquela cidade que a água não fazia espuma no sabão? Mansidão. Mansidão, lembra? A gente foi abrir uma igreja lá em Mansidão. Hã? Nem o feijão, é tão ruim a água que é. É na Bahia lá, viu? Mansidão. Por que a cidade não prospera? Porque um galão de 250 litros de água era R$50. Era uma água que não fazia nem espuma. A água para beber era caríssima. Então a cidade não tem água, porque a água é ruim, então a cidade não prospera. Onde existe água, há prosperidade. Então rios de águas vivas fluem. Agora eu tenho que retirar todo o entulho que está prejudicando esse fluir da minha vida. É o que nós vamos fazer agora. Amém? Então eu quero hoje estimular você a entrar num novo tempo. Chame tempo de prosperidade. Só que essa prosperidade ela é em Cristo.
Amém? Então vamos ficar em pé. Nós vamos orar agora diante do Senhor. Pode botar um sonzinho aí se quiser, viu, irmão Jack? Aleluia. Aleluia. Diga-se comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus antepassados, por todo envolvimento com idolatria, com a prostituição, com o adultério, com todo tipo de culto que feriu as minhas sementes. Em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, uma purificação do meu DNA. Tudo que foi torcido pela iniquidade dos meus antepassados, que trouxe problemas financeiros, problemas emocionais, solteirismo, eu agora me desligo desses pecados. Quero declarar nos ares que o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha provisão. Eu canto de júbilo e me alegro, pois tenho prazer na tua retidão. Digo sempre: glorificado sejas tu, Senhor, que te comprazes na prosperidade do teu servo. Graças te dou, Senhor, por me teres chamado das trevas para a tua maravilhosa luz. Isso fez algo poderoso na minha vida. Me tornei teu filho e me tornei herdeiro, e agora eu me lanço em franca prosperidade espiritual. Minhas empresas, meus negócios, meu emprego é agora abençoado com a tua prosperidade. Eu me aproprio da tua saúde. Toda enfermidade que entrou no meu corpo pelos pecados dos meus antepassados, enfermidades hereditárias, enfermidades que entraram por feitiçaria, por bruxaria, fora da minha vida, fora dos meus estudos, agora, em nome de Jesus, eu quero declarar nos ares que eu sou filho da aliança. Bendito é o meu cesto, bendita é a minha amassadeira. Tu determinas que a bênção esteja nos meus celeiros. As minhas mãos recebem fogo agora. Toda a iniquidade que estava nas minhas mãos seja queimada agora no poder do sangue de Jesus. A partir de agora, onde eu colocar a minha mão, serei abençoado. Tu me abençoas na terra que me dás. Serei abençoado em Gerar, nesse lugar que estou andando em círculos. Eu vou prosperar nesse lugar. Tu me fazes prosperar grandemente.
Pai, Tu abençoas as obras das minhas mãos agora. Emprestarei, mas não tomarei mais emprestado. Todas as minhas necessidades serão supridas a partir de agora, de acordo com as tuas riquezas, em glória, em Cristo Jesus. Quando não o poupaste, mas entregastes o Senhor Jesus por todos nós. Pai de amor, sei que todas as tuas bênçãos são condicionais, pelo que me disponho a seguir as exigências da tua palavra. Guardo a tua palavra, guardo a tua aliança para as cumprir, a fim de que prospere em tudo quanto eu fizer. Com a tua ajuda, eu sou forte, sou corajoso, eu recebo coragem, eu recebo força para destruir a pobreza, destruir a miséria, em nome de Jesus, para que eu possa fazer segundo a tua palavra, sem me desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Tudo que eu fizer será bem sucedido. Comprometo-me a partir de hoje a não cessar de falar da tua palavra. Meditarei nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que ela manda. Então farei próspero o meu caminho, serei bem-sucedido, guardo os teus preceitos e ando nos teus caminhos. Pai, eu creio em ti, pelo que estou seguro, creio em teus profetas e prosperarei. Eu recebo essa palavra profética de hoje e vou prosperar. Também oro pela paz de Jerusalém, porque a tua palavra diz que vão prosperar os que amam Jerusalém. Peço perdão por ter andado no conselho dos ímpios, me detido no caminho dos pecadores e ter sentado nas rodas dos escarnecedores. Eu serei como árvore frutífera, plantada junto às correntes de águas, e essas águas farão, a partir de hoje, tudo que estava morto em mim vai receber vida agora e vai prosperar, vai dar fruto. Pai, eu gosto de dar, de semear, dou e me é dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente me dão. Na medida em que eu dou, me é dado. A tua palavra declara: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. Hoje eu tomo o propósito de ser um semeador. Contribuo com alegria, segundo proponho no meu coração, não com tristeza, nem por necessidade, pois sei que tu, ó Deus, amas a quem dá com alegria. Eu recebo agora um fogo sobre mim,
queimando tudo aquilo que estava me prejudicando, para que eu possa abundar em toda boa obra. Vou tocar o pobre, a viúva e o necessitado. Graças te dou, ó Deus, meu Pai, por Jesus Cristo. Atento agora. Não, fique atento. Porque ele era rico, por amor de nós se fez pobre, a fim de que pela sua pobreza enriquecêssemos. O meu corpo pega fogo, está sendo queimado agora. Todo espírito de miséria, toda obra de miséria contra a minha vida. Pai, graças porque ele me resgatou da maldição da pobreza, da doença, da derrota e da morte. Escuta aqui, se você tem alguma doença aqui agora, eu quero que você fale o nome da doença. Aumenta o som aí. Fale o nome da doença e nós vamos repreender essa doença aqui agora. Diga assim: em nome de Jesus, eu dou ordem a essa doença fora da minha vida. Agora, todo decreto dos médicos contra a minha vida sai do meu corpo agora, em nome de Jesus. Abraão foi próspero em todos os seus caminhos, porque tu, Senhor, tinhas uma aliança com ele, e pelo sangue de Jesus eu sou abençoado e incluído nessa aliança. Eu peço que agora as ofertas, os dízimos, sejam escondidos no teu tribunal. O inimigo não pode mais me tocar. Eu declaro agora o som de destruição àqueles demônios que estavam me ferindo, fora da minha vida, fora dos meus negócios, fora da minha saúde, fora das minhas finanças. Esse é o decreto divino, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e grite amém, 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 amém.